Fala, rapaziada da Armário Cast! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast que mais cresce em Brasília. Primeiro episódio na temporada em São Paulo, né, Nadal? Mano, primeiro. Fé, família. Tô aqui mais um dia mandando salve de fé pra vocês. Hoje, independente, não estamos fazendo um episódio ao vivo, né? Um episódio, assim, atípico. Mas num estúdio novo, pode olhar que, que a gente pessoal vai falar, uai, que é isso? Não mudou. Mas não, a gente tá em São Paulo, como o PV disse, né? Estamos em São Paulo aqui fazendo um tour, conhecendo a galera daqui e pegando muito esse paradoxo, né? Ou como posso dizer, essa comparação de Brasília e São Paulo, de muitas pessoas que vai... Muita gente, isso acontece muito, né? De ver as galera que tá em Brasília ter que migrar pra São Paulo e ficar sempre Esse trâmite, né? Principalmente a galera que é empresário. Até a Isa, né, da Finbike também falou pra gente muito que você pode até fazer os negócios em Brasília, mas quando você fala de negócio, tem que fazer aqui. E hoje o nosso convidado, né, nada mais, nada menos, sócios também da Finbike. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, pessoal. Prazer falar com vocês e participar do Armário Cast aí e tentar compartilhar a vivência nossa do que é tentar construir um modelo de negócio em Brasília e viver esse sonho de trazer para São Paulo e expandir para o mundo. É muito disso. E só uma curiosidade, principalmente a gente veio de Brasília, né, passou alguns dias aqui agora, e eu vi que o ritmo da cidade aqui é outra coisa. A gente sempre fala, por exemplo, lá em Brasília, que tem a Chapada, que a galera parece que vive num tempo muito mais lento, só que eu percebo que a galera aqui em São Paulo é, tipo, ligado no 12, no 220, e aí a gente, por exemplo, todo lugar que a gente foi, a gente, tipo assim, fez uma fila enorme, e nem por nada. E considerando assim, principalmente, quando você saiu, qual foi Quando você veio pra cá a primeira vez pensando justamente em negócio, qual foi a maior diferença que você viu, assim? Porque você viu na prática mesmo, né? Então, o que aconteceu? Lá em Brasília a gente já vivia, eu particularmente, eu já vivia um frenesi. Então, eu saía de casa para ir pro escritório 8, 9 horas da manhã e ia voltar 23, 0 horas, às vezes quando eu não dormia no escritório. Várias vezes eu dormi no escritório. Então, quando você vem para cá falando de ambiente de trabalho interno, escritório, ritmo, isso daí não mudou nada. Entendi. Entendeu? E intensificou. Intensificou por quê? Porque eu tenho meus filhos, família está em Brasília, e aqui eu tomo todo o meu tempo para o trabalho. Então, o final de semana não é muito comum eu sair. Então, vocês me perguntam ali, dá para gravar domingo? Eu falei, mano, a gente trabalha direto. Não tem muito disso. O que eu senti diferença em São Paulo é a capacidade de network. Então, assim, é monstro. A gente caiu onde eu resido, né? Se eu te falar o nível de pessoas que tem no meu andar, você vai brincar. Então, eu moro na mesma linha, tem Thales Gomes, Alfredo Soares, sem te falar outros nomes a mais. Então, no mesmo prédio. Então, e a gente toma café. Então, e é muito engraçado, porque eu falei até para o Alfredo, né? Que é da Vetex. Falei, pô, mano, há 2 anos e pouco eu te mandei um direct no Instagram e tu mandou eu responder tal coisa. Hoje a gente tá batendo papo no elevador e tomando café junto. Então isso é muito engraçado. Então assim, e como é que você faz? É planejado? Não é planejado. Não é planejado. Só acontece, né? Vai. De oportunidade. A oportunidade para tornar a porta, você não pode pensar assim, 2 vezes. Não tem que planejar. Eu sou muito de execução. É aquilo que eu falei, empreender é a capacidade de se arriscar e se reinventar, mesmo no caos. Por que eu falo isso? Por que eu falo isso? Por conta que na pandemia, no modelo de negócio que a gente tinha em Sampa não, em Brasília, tudo deu errado, mano. Tudo na pandemia. Na pandemia tudo deu errado. Todo o dinheiro que a gente tinha que estava em bolsa, a gente perdeu. 20. E aí o que se faz? E o dinheiro de vocês era focado mais na questão da bolsa de valores, de investimento na bolsa mesmo, né? A gente chegou em Brasília a ter 21 traders nessa época. E na pandemia a gente perdeu tudo. Nossa. E aí o que a gente foi fazer? A gente tinha a Finbike, que já era um projeto que a gente estava desenvolvendo desde meados de 2018, 2019. Onde a gente buscou consultoria de Estados Unidos, um professor da UCLA, Universidade de Los Angeles. A gente tinha contratado a IBM para nos auxiliar no desenvolvimento. A gente tinha participado do IBM Garage, que é uma parte de inovação da IBM para projetos de startups.
E aí, quando a gente perdeu todo o dinheiro que tinha, a gente falou, e aí, vai fazer o quê? Você tem que se reinventar. E aí eu saí de Brasília, desci em plena pandemia, maio, se não me falha a memória, para o Rio para dar consultoria. Então a gente perdeu o negócio, não tinha dinheiro, a gente precisava continuar com o negócio. Então eu passei a pandemia toda viajando, Brasília, São Paulo. Então, para se reinventar, dando consultoria, em meados de março a gente decidiu retomar o projeto da Finbuy. E assim, é aquilo que eu te falei, é muito de empreender, contar aqui para vocês. No mesmo dia que eu tava tomando uma, como é que chama, gente? A porra que eu tava sendo despejado em Brasília, do meu escritório de 70 e poucos metros, a gente tava abrindo um escritório aqui de 580 metros. Tá. Da dualidade, né? No mesmo dia. Então, assim, é muito de ousadia, mano. A gente chegando do outro lado, história a gente tem, porque é muita ousadia. É muita ousadia. Você justamente considerando assim, quando vocês surgiram o projeto, né, quando você estava ali na ideia ainda, e aí você chega, por exemplo, a gente está conhecendo hoje aqui a estrutura e, pô, olha esse ambiente, olha o tamanho que é hoje, tipo, como é que você viu isso, esse trâmite para chegar até aqui? Tipo, de sair da ideia, realmente entrando em ação, botando... E o que foi também esse despertar para vocês voltarem com a Finbuy em março? Por que a Finbuy, né? É muito pra você ter ideia, a Isa até acompanhou muito bem isso. A pandemia veio e a gente estava zerado, então a gente teve que se reinventar. Em menos de 3 meses a gente desenvolveu um modelo de negócio chamado Solo Capital, de tokenização de ativos reais. A gente saiu da ideia, a gente já tinha Finbuy, mas o custo de desenvolver Finbuy era muito alto. E a gente precisava fazer um capital alto, então em menos de 3 meses a gente desenvolveu outro modelo de negócio. E aí é onde a gente começou a empreender com ele, não deu muito certo. Pra você ter ideia, a gente gastou de março, abril, maio, de março a maio a gente saiu da ideia para empreender outro modelo de negócio, já com desenvolvimento de sistemas, possibilidade, a gente estava correndo, a gente conseguiu 7 escritórios para representar a gente, isso na pandemia, e como é que a gente seguiu nesse modelo? Pô, é aquilo. Quando você empreende, você não tem plano B, você tem que fazer acontecer. Então a gente precisa de outra alternativa de renda que dê uma margem maior para a gente. Então a gente pegou um modelo de negócio de tokenização, fizemos uma parceria com o pessoal lá nos Estados Unidos para tokenizar recebíveis de aluguel americano. Então a gente saiu da ideia, em 3 meses a gente estava empreendendo já. No 5º, 6º mês a gente viu que o projeto não ia dar certo. A gente matou o projeto. E aí eu desci já estava no Rio trabalhando. A gente conheceu uma pessoa, um empresário, onde estava precisando crédito, tinha ficado muito difícil na pandemia. E a gente conseguiu assessorar esse empresário com fundo de investimento, onde a gente deu consultoria, a gente conseguiu levantar um bom dinheiro para ele e a gente ganhou uma boa comissão. Desse dinheiro a gente decidiu de novo restartar a Finbuy. Então, março do ano passado, caos da pandemia, e a gente empreendendo aqui em São Paulo, abrindo escritório, porque, cara, é aquela, quem empreende e quem decide empreender por sobrevivência, você tem que fazer acontecer, então você busca oportunidade para fazer acontecer. A gente já tinha a oportunidade da Finbuy. Então, algumas pessoas... uma coisa que eu tenho uma habilidade me entrega um problema que eu vou tentar desenvolver alguma solução. E sempre nesse mecanismo de tecnologia, mercado financeiro. Então, e aí a Finbuy já estava engavetada. Então, aconteceu o que aconteceu em março de 2020, eu engavetei a Finbuy. E aí a gente começou a desenvolver um outro modelo de negócio de março para frente, que era solo. Não deu certo, então a gente matou o projeto. E aí eu falei, cara, dei essa consultoria em meados de 2020, a gente ganhou essa comissão. E algumas pessoas, como eu tenho essa habilidade em modelar produto e negócio, algumas pessoas me pediu para desenvolver algum modelo de negócio no mercado de blockchain. E aí eu desenvolvi em menos de 2 horas, eu consegui desenvolver um modelo de negócio
Só que eu parei quando eu estava voltando para ir para Recife para apresentar esse modelo de negócio novo para o empresário. Falei, cara, eu não vou fazer isso. Ter que recomeçar do zero, reposicionar, criar posicionamento. Falei, cara, eu já tenho um produto pronto já. Aí criei duas teses. De um lado, o novo produto e do outro lado, o Finbuy. E contra-argumentei um com o outro. Entendi. Então, o Finbuy tinha muito mais argumentalização, argumento, para validar. Falei, cara, eu não vou olhar para isso aqui, eu vou olhar para isso aqui. Eu já foi decidido, eu liguei pro cara para chegar em Recife, tipo, ó, tô indo para Brasília, amanhã eu tô embarcando para Recife. O modelo de negócio é esse. Falei, ok. Desci, eu liguei para ele, mano, esquece o que eu te falei, eu não vou fazer nada mais novo, o modelo de negócio é Finbuy. Falei, tá, se tu tá falando, eu confio em tu, vamos. Isso foi no final do ano, né? Aí em março a gente retomou o modelo, tudo que a gente tinha de capital próprio, que a gente tinha conseguido na pandemia, a gente colocou o all-in de novo no negócio aqui da Finbuy. E para vocês montarem, por exemplo, esse escritório hoje, justamente você sempre foi muito de... É justamente essa curiosidade, é a habilidade que você acha mais importante. Você falou que sempre está resolvendo um problema aí, mas, por exemplo, você sempre está em contato com um empresário justamente para financiar esses projetos e qual é a habilidade, tipo assim, diferenciada para você conseguir essas conversas, esses negócios? Até eu ia falar, antes dele responder a sua pergunta, até deixar uma outra aqui, de como, se você tem alguma metodologia de, tipo, você tem um problema e você traz a solução. Existe alguma metodologia que, tipo, facilita para você entender onde você tem que chegar, ou entender algum caminho, ou não, ou você é meio, não sei como funciona. Cara, se eu falar que tem, eu vou estar mentindo. Mas a minha vida toda, meu pai, eu venho de berço, né? Meu pai sempre foi um empreendedor, aquele brasileiro sofredor com a minha mãe, para criar 5 filhos. Então eu sempre vi meu pai se reinventando. E eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, eu já tinha um caderno, não é historinha para boi dormir, eu já tinha um caderninho de anotação, de ideia de modelo de negócio. E minha mãe cristã, muito tradicionalista, não tinha TV em casa, né? Então o tempo que eu tinha era pensando, ou era na rua jogando bola com a molecada, e quando eu estava dentro de casa era pensando em negócio, porque eu via meu pai muito nisso. E assim, a minha história não é Finbuy, a minha história vem bem antes, pra vocês terem ideia. Eu desci para São Paulo, essa história é bem cabeluda, bem legal, porque ela faz parte de mim. Eu desci para São Paulo, para cá, com 18 anos, 18 para 19 anos, só com a passagem de vinda. Nossa. É a famosa só passagem, né? Vai com fé. E assim, como é que foi? Meu pai tinha quem é de Brasília vai conhecer Novo Gama. Então, meu pai tinha um empreendimento na cidade satélite do Goiás, lá, cidade satélite não, né? No Goiás, que a gente fala no Goiás. No Goiás. Eu sou goiano do pé rachado, como é que se diz lá em catalão. Meu pai tinha um negócio lá, no Novo Gama, e eu já não estava bem, eu estava com 18 para 19 anos, na época eu estava namorando, eu queria ser independente. E aí comecei a pesquisar, achei uma empresa italiana que ela fornecia produto para bar. Vocês são mais novos, mas Festival de Inverno de Brasília, eu acho que vocês não lembram. Tá. Eu nem tanto. Então, essa empresa ela fomenta alguns segmentos na parte de gelateria, então é sorvete artesanal italiano, cafeteria. Quem é de Brasília conhece Martinica Café, Kitnet, Mara Alckmin, que era da parte de gastronomia. E aí o Universal Diners. E aí o que acontece? Volta. Eu vi essa empresa e essa empresa estava trabalhando com Italian Soda. Lembra daquelas soda italiana que o McCafé tinha? Colorida. Sim. Eu vi aquilo, achei interessante, liguei. E literalmente eu vi uma oportunidade. Eu sou muito de ver, eu não sou muito de perguntar. Eu olho, pesquiso, fico fuçando. E eu vi essa empresa aqui, liguei para cá, era uma empresa italiana que tinha uma representação aqui em São Paulo. Me encantei pelo produto e falei, pai, eu preciso de um dinheiro para me descer para São Paulo. Tá, mas tu tem dinheiro? Eu falei assim, não tem, eu preciso comprar esse produto e revender aqui. E assim, vou fazer bem um resumê. Eu não consegui vir para São Paulo com dinheiro. Meu ex-cunhado, na época namorava minha irmã, me deu o dinheiro da passagem, eu vim só com o dinheiro de vinda. Conheci a empresa, subi, voltei para São Paulo, fazendo bem um resumão. Subi para São Paulo. Você novinho assim, já chegou, entrou na 18 empresa. 19 anos. E aí meu pai trocou um cheque com a Jota para mim. Para mim empreender. E aí eu não era vendedor, odiava vendas. Meu pai era vendedor nato. E eu odiava vendas. Eu falei, cara, eu vou pegar isso aqui. Como é que eu fiz? Eu peguei
Cara, eu tinha um guia culinário em Brasília que eu esqueci, com a Luciana Barbo, que ela tá até hoje na CBN, se não tiver ainda, né? E aí tinha muito Veja Brasília. E eu peguei o catálogo, vi os principais restaurantes, marquei, aí peguei na época não tinha GPS para mim, isso 2008, não tinha nem um celular também. O que eu fiz? Eu peguei o guia e com o mapa de Brasília rasguei, asa norte, asa sul, coloquei na mochila e fui. Eu nunca tinha andado de ônibus para Brasília, só vivia no Gama. Então, e como é que foi minha introdução no mercado? Foi isso. Eu trabalhei com meu pai, ajudava ele nessa distribuidora. E a primeira vez que eu quebrei foi com meu pai, que meu pai me usou para abrir com ele a empresa veio quebrar. Eu acho que eu quebrei meu primeiro negócio com meu pai, tinha menos de 18 anos, que meu pai me emancipou. Então, é muito disso. Então, essa empresa eu comecei em Brasília distribuindo e as primeiras vendas eu não sabia vender. O que eu fiz? Eu coloquei uma mochila nas costas, eu lembro de que nem hoje, um All-Star, calça jeans e uma camisa social, uma mochila. Eu me vejo aí. Eu descia tipo na altura da 11 ali e a pé, todos os cafés, quadra por quadra eu mapeei primeiro, chegava lá, como é que eu vendia? Eu pedia uma água com gás e um café. Me enviam uma água com gás, um copo com gelo, ponto. Quando eu sentava e tomava café primeiro, eu tinha um rito, eu tomava café primeiro. Depois eu abria a mochila, eu pegava uma garrafa de vidro linda, toda verde, isso num café. Eu tirava aquilo, borrifava o xarope dentro daquele copo com gelo e colocava com gás e mexia. Na grande maioria, o barista ou quem estava lá ia me perguntar. E eu já tinha um pitch de venda muito bem montado. Não, porque eu viajei para Itália e me apaixonei por esse produto aqui e eu tomo. Agora eu vivo com isso na mochila. E foi muito isso. E aí eu comecei a fazer. Eu já tinha comprado meu pai já tinha me arrumado esse dinheiro com a Jota lá. E aí, resumo da história. Eu comecei a empreender assim. E eu não sabia vender. E a melhor venda, isso eu falo por mim, a melhor venda é aquela que você não precisa fazer. Que as pessoas querem comprar. Então eu gerava você tem que gerar a intenção, né? Eu gerava a experiência, o interesse no cara daquilo, eu dava pro cara provar, o cara provava. E eu soltava no final. Batia papo lá de 45 minutos, 1 hora. Depois eu soltava o seguinte, falei, cara, eu tô pensando até em importar isso pro Brasil. Deixava essa. Depois de uns 15, 20 dias, eu voltava lá e falei, cara, eu fiz a primeira importação, acredito que mais uma semana tá chegando. Tu quer? Ah, vamos ver, me interessa sim. Aí também eu tô trazendo a parte de café. E assim foi. Eu comecei como distribuidor e aí depois eu tive a oportunidade de virar um representante. O representante da marca italiana no Centro-Oeste saiu e eu liguei e falei assim, cara, eu quero essa vaga pra mim. Tá, mas você é distribuidor. Você que ligou lá? Eu liguei. Eu nunca esperei. Eu nunca esperei. Eu falei assim, eu quero essa vaga pra mim. Tá, mas você é distribuidor. Eu falei assim, não importa, eu consigo fazer as duas coisas muito bem. Eu não sou o melhor distribuidor que vocês têm. E ainda, eu estava a pé. Eu era o que mais vendia no Brasil e eu era a pé. Só que eu não tinha carro. O que eu fazia? Mano, eu comecei a vender fora do Brasil. Fora de Brasília. Eu comecei a atender o Nordeste. Eu comecei a atender o Sul, em redes. E aí, o resumo da história é que eu tive essa oportunidade de virar representante. Só que o que acontece? Como eu estava vendendo muito, e eu estava com um capital de giro legal, eu estava vendendo muito no boleto. Eu viajei, acho que para Minas, interior de Minas, com a minha namorada, e gastei todo o meu dinheiro lá. E quando foi para mim voltar, para vir para São Paulo, eu não tinha o dinheiro da passagem, os boletos não estavam caindo. Para um resumo da história, eu tentei dinheiro emprestado com todo mundo para vir. Por quê? Porque para virar representante da empresa, eu tinha que fazer uma especialização, um treinamento técnico. De quê? Um distribuidor, na época como distribuidor, eu atuava numa área específica de drinks, tanto drinks alcoólicos como para café. E eles tinham um leque de produtos, então desde patisserie, que é a parte de alta culinária, de doces e tudo mais de finos, tinha a parte de lateria, a parte de café também, então eu precisava de um curso em São Paulo. E tinha data esse curso. E eu voltei de Minas para Brasília, faltando 3, 4 dias para mim vir para São Paulo.
E aí eu lembro disso, o Carlos, na época era o gerente, ele me ligou, Marcos, eu lembro de tudo. Avenida São João aqui em São Paulo, Hotel Fórmula 1. Tava tendo São Paulo Fashion Week, isso em 2008. E ele falou assim, cara, ó, isso tipo faltando um dia. Eu não tinha conseguido dinheiro com ninguém. Ninguém. Meu pai não tinha dinheiro, para mim vir de avião não tinha. E até para mim vir de ônibus não consegui dinheiro. Você tem que dar um jeito. Eu tinha que dar um jeito. E meu cunhado, ele foi demitido da Peugeot, lá na cidade do automóvel. E aí ele me pegou, a rescisão dele me deu. Eu lembro, para não ser exato, para tentar ser exato, tipo, o Carlos me ligou, pra você ter ideia, né? Ele me ligou e falou assim, cara, Marcos, só para te avisar, tipo, o curso começava amanhã, segunda-feira. Ele me ligou, ó, o hotel já tá reservado, então você pode chegar amanhã, tá? Dá seu nome lá. Eu falei, ok. E aí, cara, eu cheguei, eu falei, tá bom, mas você já chegou? Eu falei, não, eu vou amanhã de avião, eu vou chegar direto. Cara, eu não tinha o dinheiro da passagem de ônibus. Aí meu cunhado conseguiu, tipo, no último instante, o curso era amanhã. Eu falei, cara, eu perdi. Você acha que ia dar, né? Eu não ia dar, porque, tipo, era 14 horas. De ônibus, E eu angustiado, eu não tomei café da manhã no dia, eu não tinha almoçado, correndo pra lá, pra cá, porque é uma puta da oportunidade. E eu falei, cara, eu vou perder esse negócio, mano, o que eu vou fazer? Ninguém arruma dinheiro, meu cunhado falou, vou ligar, última instância, vou ligar pra ver se eles não pagam a minha rescisão. Pagou a rescisão, ele pegou toda a rescisão dele e me entregou. O André. Confiou cabuloso, né? Me entregou, vai. Eu peguei e isso já era tipo 18 horas. Melhor, escuta, 18 horas. Ele me entregou. A passagem, eu lembro como hoje, foi R$450. Comprei na lojinha da TAM, que já faltava tipo 1 hora para embarcar. Ele falou, vai pro aeroporto, você vai comprar lá no avião. Eu nunca tinha viajado de avião, foi a primeira viagem de avião ainda. Nunca tinha viajado de avião, tinha vindo para São Paulo só com a passagem de vinda. E aí foi, cara, ele me entregou, tipo, eu não lembro se foi R$600 ou R$500, mas a história é bem essa. Aí ele me entregou, eu comprei essa passagem por R$450. Eu não tinha celular, eu tinha perdido minha carteira, eu só tava com a carteira de trabalho, eu só tinha pegado uma mochila com a carteira de trabalho e vindo para cá. Ele me deu foi R$550 ou foi 6, o número eu não vou lembrar agora, mas eu lembro que da passagem, de todo o dinheiro que ele tinha me dado, depois de eu comprar a passagem, me sobrou R$50. Certo? Eu cheguei em São Paulo, em Guarulhos aqui, Congonhas, era por volta de meia-noite, tá? Cara, e aí eu já ia pegando um táxi clandestino, e aí o segurança viu que eu tava pegando um táxi clandestino, o cara saiu correndo e falou, não, mano, você vai ser assaltado. Eu, matuto. Resumo da história, o que aconteceu? Desses R$50 que me sobrou, 45 foi táxi. Nossa. Maria. E agora? E aí, mano, eu só tinha 5 contos. Eu cheguei no hotel Fórmula 1, e aí cheguei lá e falei, mano do céu, eu pedi pra ele cancelar a diária, que eu só ia chegar na segunda-feira. Falei, como é que eu vou hospedar aqui? Resumo da história, cheguei lá, dei minha identidade, minha carteira de trabalho, e aí a moça demorou uma meia hora, que tava tendo São Paulo Fashion Week lotado, ela me entregou um cartão, que eu não sabia pra que era, chave, né? Cara, quando eu peguei esse cartão, que eu entrei no hotel, eu comecei a cair em choro. Por quê? Porque deu certo, tá né? aqui, Porra, em São Paulo. 4 horas atrás eu não tinha um tostão para chegar em São Paulo. E no outro dia eu tava em São Paulo. E aí o que eu fiz? Falei, caramba, mano, como é que eu vou fazer isso? E assim, essa história me sobrou 5 conto. Eu não tinha tomado café da manhã, não tinha almoçado. Eu lembro que os valores são esses. E eu lembro que eu fui e comprei com R$2,50 uma esquinca de maçã verde e uma fatia de bolo. Então foi meu almoço, café da manhã e a janta, num barzinho do lado, já é meia-noite e pouco. E aí eu liguei a cobrar na casa de uma amiga da minha mãe, porque lá em casa a minha mãe não tinha como receber chamada a cobrar. Aí essa amiga da minha mãe ligou para minha mãe falando que eu tinha chegado bem.
E aí eu liguei pra ela de novo, a cobrar, ela falou assim, eu falei com tua mãe, eu avisei pra ela, tá bem. Eu nem lembrava, nem sabia que podia dar pra ligar do hotel. Entendi. Entrei no hotel, deitei, dormi, acordei tipo 8 horas. Café da manhã lotado, aí minha mãe falou, meu filho, você não tem dinheiro? Você chega, pega a fruta e enche na mochila. Eu sei que deu umas 4 viagens de fruta na mochila pra poupar o almoço. E aí, cara, eu não conhecia ninguém da empresa do que tava lá. Eu conhecia 2 pessoas da empresa da época que eu vim. E nesse dia tinha mais pessoas que ia fazer esse curso também. Só que eu não conhecia. Resumo da história. Deu 10 horas e eu não achei ninguém lá que vinha. E aí eu sei que eu desci, fui no orelhão, tinha um homem ligando. Eu falei, moço, por favor, pode fazer um favor pra mim? Eu falei, posso. Eu falei, pode. Tu pode me emprestar teu cartão telefônico pra mim fazer uma ligação? Eu falei, posso. Me emprestou o cartão, liguei na empresa. Eu falei, ó, eu tô aqui e não tem ninguém. Ele falou, não, o Carlos chegou, pegou todo mundo aí, com 2 táxis. Eu falei, tá, eu fiquei. Deixa eu ligar pro Carlos pra ver se ele dá pra voltar. Aí ele falou assim, pega um táxi. Eu falei assim, não vai dar. Não vai ter condições. Vai dar não. Sabe, você não vende táxi, vende metrô. Não tem nem 2,50. Como é que eu vou de metrô? Aí ela, tá, deixa eu ligar pro Carlos. Eu entreguei o cartão pro Carlos. Falei, moço, mais uma vez, me desculpa. Ela vai ligar, eu posso retornar pra ela de novo? Pode. Ó, eu entreguei o cartão pro cara, ele esperou, eu liguei de novo. O Carlos já veio, tá na metade do caminho, ou vê que tu vem de táxi ou vem de ônibus, de metrô. Ela me passou lá, eu anotei, cara, eu desci na estação, quanto que foi o ticket? 2,50. Nossa, mano, todo o dinheiro meu, eu falo que é Deus, todo o dinheiro meu de Brasília aqui tinha acabado ali. Mas eu cheguei do outro lado, eu sei que eu peguei 2 metrôs e uma baldeação de ônibus. Eu vim na Monavia aqui em São Paulo, no evento da Monavia aqui em São Paulo, num ônibus. E eu falando sobre imóvel, um cara na frente ouviu falando, ou não lembro se ele estava atrás ou estava na frente, e ele ouviu falando sobre imóvel, o cara perguntou, tá, tu é corretor? Eu falei, sou. Eu também sou. Aí ele começou, senta aqui, vamos bater um papo. Eu fui batendo um papo com ele de São Paulo pra cá. Ele falou, mano, na moral, você não tem que ficar vendendo minha casa, minha vida. Tu tem que vender alto padrão. E tá, mas como é que é? Cara, como é que é um metro quadrado? Tá, meu metro quadrado, eu tava vendendo metro quadrado, sei lá, 800 conto. Ele tava vendendo metro quadrado na época de 10 mil. Eu falei, não, mano. Eu ia pro stand de Botina, vou para isso, todo matutão. Aí eu cheguei, mãe, eu vou sair da Rossi e vou entrar no empreendimento que é do lado do Parque Shopping, vendendo alto padrão. Eu falei assim, meu filho, você tá louco, você tá ganhando dinheiro, tá tudo certinho. Eu falei, eu vou. Resumo. Eu entrei no Parque Sul vendendo base, que é um dos maiores construtores que tem de alto padrão lá no Parque Sul. É o principal, né? Eu sei que nos meus 7 meses, tá? Tinham 40 e poucos corretores. Com 7 meses eu fiquei em terceiro corretor. Nossa. O maior venda. Eu sei que eu ganhei meu primeiro ano lá, acho que foi quase 500 mil reais nesses 7 meses. Quase $500 mil, velho. Tá, porra. Aí se você pensou que tava rico antes, aí você falou, estourei. Na minha segunda venda eu já comprei um Palio 98. E aí em menos de 20 dias eu troquei para um carro zero, um Nissan Tigra. Aí comprei uma moto, uma Sred 750. Aí o dinheiro bateu, eu falei, cara, eu vou... Aí eu falei, cara, mas eu sou muito de desafio. E tudo que eu fazia, eu não fazia o comum do corretor. E eu nunca entrei e fiz o comum. Eu sempre tinha alguma pitada que eu fazia. Inovar, então, né? O meu e-mail era diferente. Eu atendi o cara do meu jeito. E assim, eu tinha as minhas limitações. Primeiro, eu cheguei a pé lá. Então, eu era o corretor mais fodido que tinha. Como é que eu ia superar isso? Entender? Eu comi o produto. Então, eu comi o produto, não só o produto, mas a legislação, regulamentação, por que o empreendimento, por que o Parque Sul foi aceito, por que o IFAM aceitou o Parque Sul ser construído, quais diferenciais, como é que poderia ser feito. Estudei tudo fora. E aí, então, quando eu chegava para sentar com um investidor, mesmo tendo deficiências de fala, minha gramática horrível, e às vezes eu lembro o Rafael, ele era
num sindicato do Bacen, alguma coisa eu não lembro. Mas ele falou assim, mano, e ele falou assim, rapaz, eu vou te dar um caderno de caligrafia, porque tu não sabe escrever, não. E assim, eu levava isso e falava, aí ele falou isso, eu falei, me dá e me ensina, porque eu tô doido pra aprender. Então assim, eu sempre levei isso muito eu sabia das minhas limitações e tentava tirar no peito. Isso é uma dificuldade muito, né, que tem. Eu vejo muito assim nas empresas, até quando eu vou à área de TI, é muito difícil a pessoa assumir que ela não sabe alguma coisa. Ela tem muita dificuldade, normalmente ela fica calada e, tipo, eu vou pesquisar ali. E às vezes se ela chegasse e falasse, pô, eu não sei fazer isso, tipo, às vezes o chefe dela pede alguma coisa, faz isso e ela falar que não sabe, às vezes ele ensinaria e até aceleraria o processo assim, de aprendizagem. Uma coisa, a minha gerente chama Emanuela, na época chamou Emanuela, né? Chama Emanuela, na época ela era minha gerente. E eu tinha umas limitações que eu não sabia fazer o programa de pagamento, então o plano de pagamento do cliente, então não entrava no sistema, eu não perdia tempo com isso, meu negócio era tirar a venda, eu construía a venda e vendia para o cliente. O processo, tá aí, você preenche, O resto é contigo. o resto é contigo. E cara, a minha vida toda foi assim, aí eu fiquei nessa parte imobiliária, aí voltei para a roça, decidi empreender, tomei na cabeça, no Gama com a hamburgueria e perdi todo o dinheiro que eu tinha. Já tampou de E aí tudo, né? saí no zero de novo. E aí perdi todo o dinheiro. Eu tinha ganhado, sei lá, uns 500 mil reais de comissão, perdi todo o dinheiro que eu tinha. E aí o que eu fiz? Falei, cara, e agora? Aí liguei para a Ross, aí eu já tinha um amigo meu que estava como diretor e eu já tinha evoluído muito bem no mercado imobiliário. Já estava com 3, 4 anos no mercado imobiliário. Falei assim, Flávio era diretor. Eu tô voltando, acho que eu vou trabalhar contigo, só que eu não vou como corretor. Eu quero entrar como gerente. Tá, mas tu tem equipe? Eu falei, não preciso de equipe para vender, eu vendo. E eu voltei para a Rossi como corretor. E aí voltei para a Rossi como corretor, como gerente. Montei não tinha equipe. Comecei vendendo sozinho e assim, de novo, eu nunca fui padrão. Então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a ligar para imobiliário para fazer parceria. Como eu tinha uma comissão gorda de corretor e gerente, eu juntava tudo. E aí eu falei assim, agora eu quero comissão, porque tinha o gerente tinha o supervisor. Eu matei o supervisor e o gerente. Então eu ligava para as imobiliárias e falei assim, tem uma comissão assim, assado. Era maior. Então eu comecei a fazer muita parceria e comecei a vender na parceria. E aí, de não ter gerente, eu olhei todo o portfólio da Ross e falei, cara, eu vendi alto padrão. E aí eu falei, cara, eu vou focar num produto no Gama. Por que produto no Gama? Não quero saber de Noroeste, eu vou focar num produto no Gama. Porque não tem concorrente, é o único produto que tem lá 3, 4 quartos. E o seguinte, eu morei no Gama, eu conheço o Gama, eu vou vender isso daqui. Mano, não deu outro. Eu vendi em dezembro de 2000, não vou lembrar se foi 2015, 2017, 16. Ou 17. Eu sei que eu vendi 20, ou foi 16 ou foi 22 apartamentos. No mês. No mês. Final de ano como? Sonho. Assim, e todo mundo ficava indignado, porque meus anúncios os anúncios que eu fazia não eram o padrão. Então, como eu tive, por exemplo, eu passei por tecnologia, eu fiz marketing, eu fiz 4 meses de marketing, estudei muito a parte de marketing. Não Érico Rocha, não, mas marketing mesmo. Então, e fui vendedor bom tempo. Quando você sabe vender varejo, você entende a cabeça do cara. Eu já tinha trabalhado com alto padrão, eu sabia o que você precisava fazer. Então, quando eu atendi um cliente de classe média, eu já chegava com ele, quando eu ligava para ele, eu falei assim, primeira coisa, você quer, tá, como é que você tem? Você tem dinheiro? Quanto você tem na conta hoje? Eu era bem na lata, tá, tem um tanto. Esse é seu primeiro imóvel? Então tá bom. Eu não vou te vender esse imóvel hoje. E nem vou te vender imóvel. Primeira coisa que eu vou fazer é te aprovar a carta de crédito. Eu vou te garantir que você tem capacidade de financiar esse imóvel. Porra, era tudo que o cara queria. O cara queria que tivesse crédito. Eu falei, então tá bom, não vou te vender. Né? Vou aprovar a tua carta de crédito. Não deu outra. Tipo, o Pedro tinha atendido. Ok, Pedro atendeu um mês atrás. O Marcos vinha com a solução do quê? Você tem carta de crédito? Não. Então tá bom, vou te dar a carta de crédito. Já era, mano. Então eu vendi para quem já tinha sido atendido não tinha conseguido. Então eu dava um passo à frente no atendimento. Então ele ficava puto comigo.
E eu não tinha equipe. Aí começou a gente se interessar, e eu peguei um da outra equipe que vinha para cá e eu comecei a fomentar. Num dia, tinha dia que eu atendi 16, 8, 9 clientes num dia. Então, e aí isso eu comecei a entender como é que eu precisava. Eu não fui um bom gestor, eu não fui um bom gerente. Eu era um cara de execução. Então eu falava, atende esse cliente. Eu já liguei, isso, você só precisa dar continuidade. Aí eu só ia dando um approach. Eu não era aquele cara bom em ensinar. Eu sabia fazer bem. É o lance da liderança, né? Eu sabia fazer bem. E daí pra frente eu falei, cara, chegou um momento e sempre eu queria empreender. Aí vim com algumas ideias de modelos de negócio, saí da ideia, paguei uma agência de marketing, a gente desenvolveu, evoluiu, não deu certo, matei a ideia, comecei com outra, sucessivamente. Vários negócios de ideia para colocar. E eu sempre arregando, falei, cara, foda-se, eu vou empreender. E aí eu decidi que eu ia largar o mercado imobiliário e ia começar a empreender. Te chamaram de louco, né? Não, eu já estava bem decidido. E a maioria das pessoas que me conheciam no mercado imobiliário, as pessoas amigos, já sabiam que eu era o cara da ideia. Então eu inventava ideia e tudo. Então, desde inovar lá dentro, tipo um caminhão Monkey que ficava com os anúncios de carro, eu fui o primeiro que fez. Eu fiz de apartamento. Tipo, eu paguei acho que 18 mil reais, não lembro, 18, 12, 13. Eu sei que foi acima de 10 mil. Eu sei que eu paguei isso do meu bolso. Eu sei que eu consegui 3 vendas. Cada venda era tipo de 13 a 21 mil reais de comissão. Eu sei que eu consegui fazer 3 vendas desse investimento. E a minha faixa, e isso que me deixava muito puto de raiva. Porque de dia eu estava atendendo um promotor, um procurador da República, um deputado, à noite eu estava pegando faixa na Asa Sul, levando ovada dos outros, dos moradores, porque meia-noite eu estava batendo faixa na rua. E então tudo que eu podia fazer diferente, tipo, a faixa nossa, a faixa comum é uma faixa de pano, a minha faixa era um banner. Então... Os detalhes, né? O capricho. Então... E nessa eu falei, cara, eu não quero isso mais pra mim. Nada desmerecendo ser corretor, ganhei um bom dinheiro, mas eu falei, não quero, eu quero empreender. E aí decidi empreender, e daí que a gente, desde lá pra cá, eu venho com um caderninho de ideias. Eu falei, cara, eu decidi, eu olhei o mercado financeiro, olhei a oportunidade, eu vou empreender no mercado financeiro. E de lá pra cá sempre é isso, e como é que você empreende sem dinheiro? Você vai ter que trazer dinheiro, você vai ter que fomentar dinheiro. Ou dinheiro da mãe, dinheiro do pai. Quando o pai não tem, você vai de amigo. Então, o primeiro investimento que eu tive para entrar no mercado cripto foi do meu cunhado. Então, ele fomentou, aí depois veio um amigo, depois veio outro. Quando eu vim, eu estava com 700 mil na minha conta pessoa física. Em menos de 3 meses. 3 meses não, acho que não mais, uns 6 meses. E daí para frente a gente vem empreendendo, algumas coisas a gente acerta, outra erra muito feio. Isso é um lance, né, que eu vejo que acontece muito, às vezes o cara desanima, né, ou a pessoa quer empreender, mas aí no primeiro negócio às vezes que dá errado, quebra alguma coisa, a pessoa já desanima, fala que empreender não é pra ela, e aí se a pessoa desanimou, ela desistiu, empreender não é pra ela, porque isso vai acontecer. Muito mais não do que sim. Toda hora você toma uma na cara. E uma coisa que a gente tem que entender, cara, que empreender é você aprender a conviver no caos. É você ficar confortável no desconforto. Porque não adianta a gente achar que empreender é fácil. E não é tranquilo. Pelo menos para mim não tem sido fácil, não tem sido tranquilo. Mas o prazer que você tem de fazer algo grande, a busca por fazer algo grande é um combustível que te dá para dar o próximo passo, para dar o próximo passo, para dar o próximo passo. Então assim, porra, nossa casa é linda, mas não é fácil estar aqui. Você vai passar perrengue. Empreender é decidir que você vai passar perrengue. Você vai ter que se virar com a folha e você vai pagar todo mundo e você não tem dinheiro para se pagar. Então, e quando você decide empreender por algo maior, aquilo que o papo que a gente está falando que não tem a ver com dinheiro, quando o dinheiro falta, você se vira e corre atrás. Quando você empreende por algo maior, quando você empreende por dinheiro, isso aqui não tá dando certo, mano, você larga, eu preciso ganhar dinheiro. É tipo assim, eu preciso ganhar dinheiro. Se a fala for essa, pelo menos pra mim, não vai, mano. Porque você pode ganhar dinheiro, mas é aquilo. Quando você trabalha por curto prazo, não funciona. Você paga a conta.
Você tem que trabalhar por longo prazo. Construir algo grande não é da noite pro dia. E você tem que construir sua história. E decidir que você vai ter que pagar um preço alto, você vai ser chamado de louco, você vai ser chamado por vários nomes, até de picareta, safado, sem vergonha. Empreender é muito isso. E saber que empreender também, mano, você vai ter que ser ousado para contrair dívida. É que nem exemplo, quem tem medo de se endividar não empreende, mano. Porque você vai ter que se endividar. As maiores empresas, as que mais devem. Então, assim, e quando a gente decidiu muito, eu decidi nessa área, a gente está nessa daí de construir, buscando construir, está bem longe do que a gente quer, que é Finbuy. Então, 2018 a gente teve todos os perrengues que a gente passou, a gente conseguiu observar, eu observei muito bem o mercado de inovação de startup, fintech, para o mercado de consórcio. A gente viu que o mercado de consórcio não existia inovação nenhuma, o modelo de negócio estava desde quando existiu. E aí a gente decidiu, como é que a gente inova? Inova adicionando blockchain. Então a Finbuy, a abreviação de Finbuy é Financial Buy, né? Financiado por mim, por você, por eles. Então a gente entendeu que consórcio é dinheiro das pessoas por pessoas. Não é dinheiro do banco por pessoas. Então são pessoas com senso comum de juntar dinheiro com um objetivo diferente. O ter um carro, ter uma bicicleta, ter um papagaio. Então, quando você vê a essência do consórcio, é de pessoas por pessoas. E aí, quando você adiciona, quem entende um pouco, quando você adiciona blockchain, peer-to-peer, de pessoas por pessoas. Então, daí para frente, a gente falou, cara, é esse mercado, é esse o produto. Então, a gente vem nessa labuta aí, trabalhando, ajustando. É uma coisa que, se eu posso falar, que é muito de mim, né? Você teve uma ideia, mano, não espera ela ficar perfeita. Porque o maior pecado meu é achar que a Finbuy precisava estar sempre... Tem a hora perfeita, né? Não, mano, não é. Empreender faz o básico e vai ajustando o percurso. É muito do que a gente viveu, porque a gente nasceu dentro de uma sala. O podcast nasceu numa sala com 2 celulares. Era aquele celular, a câmera e aí a viagem para São Paulo foi muito disso, tipo... Pô, não vai vir do jeito perfeito que a gente queria. A gente queria vir com o equipamento completo, montar um podcast mesmo aqui do jeito que a gente faz lá em Brasília, já com o estúdio. E aí, vindo pra cá, foi muito esse lance da gente retornar pra onde a gente saiu e falar, mas a gente vai fazer? A gente não vai deixar de fazer porque a gente não tá do jeito que a gente queria. E eu acho que é muito disso mesmo. Que quando todas as vezes que a gente fez isso, a gente começou a entrar em movimento. E quando entra em movimento, você começa a ver o que não tá legal. Você fala, pô, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá... Se você não faz, você nunca vai saber. E outra, quando você falando muito de empreender, né? Quando se faz, porra, vamos montar um podcast, legal. Podcast, ele não tem que ser, na minha visão, falando de taco, né? De ideia. Podcast, ele tem que ser o produto final. Ele não é o produto principal, ele tem que ser o final. Por quê? O que um podcast gera? Ele gera autoridade. Se você gera autoridade, você não tem um público. Se você tem um público, você tem um público que consome. Na grande maioria das vezes, o que um podcast vai vender? Vai vender conteúdo e publicidade. Não, mano. Vende produto. Você tem como fomentar produto. Você escolhe um nicho e você vai fomentar produto dentro desse nicho. Você já tem um público que consome no nicho de empreendedorismo. Porra, então você pode vender curso, você pode vender conteúdo, você pode vender mentoria, você pode vender evento. Uma coisa que o Peter fala, né? Então, assim, você cria um ecossistema onde esse público, essa autoridade sua é construída através do podcast, e qualquer produto que você coloca dentro desse ecossistema, você vai ter uma comunidade pronta para consumir. Então isso deixa a gente um pouco feliz, né? Porque a gente tá indo nesse caminho, né? Estamos construindo, criando meio que a construção da marca, né? A gente tá passando por um processo de branding, né? De tudo, estamos entendendo qual que é o armário, né? Porque a gente foi muito nessa loucura, tipo, bora fazer, e agora a gente tá entendendo quem a gente é. Entendeu? Porque você vê que o podcast me dá posicionamento, o podcast me dá uma comunidade, me dá uma autoridade. Se ele me dá uma autoridade, uma comunidade no meio digital, eu posso fomentar produtos digitais nesse mercado, cursos, mentoria, porque você tem network. Então, exemplo, se você cria um hub de negócios dentro do Armário Cash como um subproduto, você tem network com um monte de empresários. Então, o próprio podcast, ele vira um meio de conexão
onde esse meio de conexão te dá a oportunidade de conhecer o Marcos, o fulano, o ciclano, onde você cria um pool de negócio ali dentro, que você troca figurinha e você faz negócio entre as pessoas. Isso é um produto. Outro produto que a própria pessoa que está consumindo o podcast, ele vai querer ter ele tem necessidade de informação. Você pode vender informação. O podcast é o meio e não o fim. Você vê muito isso no pessoal do G4, né? Do Gestão 4.0. Pô, o que o Thales tem feito, mais o Alfredo, é fora da casinha. Os caras pegaram, pô, a gente é autoridade. Então a gente empreende. A melhor forma de ensinar, de ganhar dinheiro é ensinando. E ensino nunca é demais. É verdade. Então, eu vejo muito isso no modelo de negócio de vocês. É simples ver. Pelo menos pra mim. Não, mas eu acho que vocês viram isso também. Enxergamos, com certeza. Mas isso é muito doido até, por exemplo, a gente enxergou, mas não tão claro assim o fato de principalmente estar aqui e ter a chance de estar tendo esse network e tal, e se ver que a gente está no caminho certo. Né? Até a gente está fazendo uma mentoria agora também do Aleph da Honey, e várias coisas que a gente percebe, tipo, que mesmo é meio bem intuitivo mesmo, mas assim, a gente, porra, tá encaminhando, e justamente o que você falou, né, mano? Por exemplo, a gente fez muito número no começo, só que a gente, às vezes falta os detalhes no profissionalismo, o negócio do capricho, tem a visão de como fazer dinheiro também e tal. Forma de monetizar, né? A gente tá começando a entender isso. A forma de monetizar é simples no negócio. Se você criar autoridade, você vai ter um público que vai consumir. Esse público consome de educação, de A a Z, e isso flui até pros nichos dos convidados que a gente traz. A gente pode, o lance de infoproduto que você falou, que já colou de gente lá, ou que já colou de gente que quer vender, quer mostrar sua marca ali, aí vira um lance da autoridade mesmo. Sim. Faz total sentido na minha cabeça. E assim, e não sei se vocês viram, a pandemia, ela gerou uma demanda reprimida. Cara, você viu a porrada de empreendimento não, de eventos que tá tendo? E todos os eventos super lotados? Sim. E nenhum com ingresso barato? Não sei se vocês perceberam isso. Percebi. Todos os eventos que eu fui, cara, não tinha um evento que o ingresso era menos que R$1.800. Então, assim, porra, por quê? As pessoas ficaram reprimidas. Então, as pessoas têm uma demanda que tá latente. E, cara, então você vai ter 1 ano e meio, 2 de eventos sobre empreendedores, sobre negócio, sobre nichos, que nego vai querer consumir. Então, isso é uma puta da oportunidade. Gerar autoridade do Armário Cash, daí pra frente, você empreender nesses nichos de infoproduto, de eventos, de tudo. Tudo é marca, você consegue consumir. Porque o produto... Quem te escuta é o cara que quer empreender, pelo menos do meu ponto de vista, vou falar de mim, né? Como é que eu escuto um podcast? Um podcast que vai falar ou de nível técnico para mim ou de empreendedorismo, tá? Então, assim, se eu tenho um podcast que me fomenta isso e o cara é autoridade para mim, é muito simples eu consumir um produto dele. É muito simples. E faz total sentido pra gente, que a gente bate muito na tecla da educação, né? A gente tem um projeto de educação por trás ali e tudo. E aí, isso faz... Agora, porra. Agora minha cabeça fez assim, ó. Já saí com várias ideias. Aí a gente sai ali com a loucura, né? Até o nicho, por exemplo, a gente define quais convidados a gente vai fazer e a gente já pode fazer, tipo assim, pensando no que a gente, no produto que vai convidado que vai levar. Que agregue valor. Exatamente. Que agregue valor. É aquele passo, eu dou o passo já bem pensado. Eu não faço amizade por fazer, eu faço por interesse. Não é que é mal. Não, tudo é interesse. Uma coisa que as pessoas têm preconceito, cara, o mundo vive em torno de interesse. Até o teu casamento, a namorada toda tá em interesse. Então é uma troca. Eu gero valor para você, você gera valor para mim e a gente vai. Então é muito disso. Então assim, cara, basicamente a gente vem empreendendo aí nessa luta de querer fazer acontecer. Tá longe do que eu almejo, que a gente almeja como empresa, mas a gente sabe que o caminho tá certo. E uma coisa que a gente decidiu quando a gente empreendeu com o Finbuy, a gente não tem um produto final pronto. Então, se você pensa na maioria dos produtos, você vê que o Instagram era um aplicativo de check-in, a próprio Spotify era outro, ou Netflix, sucessivamente. Você precisa adaptar, e você vai vendo a dor do mercado, você vai adaptando. Então, a gente é muito disso. A gente tem um escopo de modelo de negócio e a gente vai moldando ele. Para você ter ideia, a gente começou com um consórcio, a gente viu essa oportunidade, modelou o negócio, a gente teve alguns gargalos para sair do outro lado com um produto final pronto. A gente entrou na parte de blockchain. No ano passado, desde março até agosto, o mercado de blockchain era depois mudou completamente diferente. A gente falou, cara, não
não tá certo o que a gente está fazendo, o caminho que a gente está seguindo. A gente baixou a cabeça, vamos estudar, parei todo o modelo de negócio que a gente estava, voltei para dentro com o time que a gente tinha, desenvolvemos estudos, pesquisamos, sei lá quantos projetos, analisando o mercado, e daí para frente, o que a gente fez? Cara, a gente tinha um mercado só. A gente ampliou o mercado da Juice, da Finbuy, com a mudança de nome, só com a mudança de nome, e mudando posicionamento. A gente saiu apenas de um produto, que era o consórcio e cofinanciamento, e a gente passou de cofinanciamento para marketplace, NFT, game e metaverso. Então, fazendo a mesma coisa, só ajustando algumas coisas, a gente conseguiu pegar 5 mercados diferentes, 5 nichos diferentes. Então, a gente dividiu o produto Finbuy em economia real, onde a parte nossa de tecnologia blockchain e marketplace atende administradoras e bancos, que é Finbuy, e a Juice atende a parte de blockchain para NFT, game e metaverso, no mesmo protocolo. Então, a gente já fez teste, a gente já lançou o NFT, não acertamos, ajustamos, e hoje a gente tem uma coleção nova, com estratégia nova, que bem posicionada, a gente tem um GameFi em desenvolvimento. A gente chegou a ver, né? O próprio protocolo nosso a gente vai atender na parte de metaverso e NFT, e fora outros mecanismos que a gente está construindo agora em DeFi para atender a economia real. Então, assim, o produto não está pronto, a gente está muito, muito entusiasmado. E uma coisa que eu aprendi, né? Depois de muito tempo, eu sempre fui muito, como é que se diz? Burro com cabresto. Eu sempre olhei para baixo e esqueci de ver o lado. E deixei de muitas oportunidades. Hoje eu não deixo. Então, hoje eu sou o cara que faz uma coisa, mas sempre estou antenado a outras. E qualquer bola que quica na minha frente, se eu não jogar ela pro gol, eu vou tocar para alguém bater. Então, assim, hoje eu não perco negócio. Hoje eu não perco. Então, a gente está diversificando. Quando eu falo Finbuy, tanto economia real, economia digital, a gente está posicionando para construir uma gestora de marcas, que a gente está com alguns parceiros muito bons, para fazer gestoria de marcas que tem mais de 100 anos no mercado. Então, assim, a experiência que eu tive no mercado, ele me trouxe alguns aprendizados que hoje eu sento com empresários que teve faturamento de 300 milhões de reais, o cara não sabe o que a gente sabe. E que o pouco que você sabe, mesmo com curto espaço de vida, você consegue agregar valor para o cara. Fazer total diferença. Então, esse agregar valor, eu vi uma oportunidade, tipo, conversa bem básica. Eu conheci um cara, para não citar nome, ele só trabalhou com Armínio Fraga e Paulo Guedes por quase 13 anos. Foi sócio dos dois. Ele me apresentou um empresário. Esse empresário já teve quase 800 lojas no Brasil. E aí veio a pandemia, limpou todo, hoje está com menos de 200 lojas. E aí o cara com a dificuldade nisso, naquilo outro, eu falei, cara, desculpa, vocês estão passando dificuldade à toa. Porque dá para fazer isso. Ele falou, então, dá para fazer? Então faça. Eu te dou isso. Você me dá isso daqui? Eu falei, tô. Então faça. Então, eu peguei isso que o cara, ouvi a dor do cara e soltei. E o cara falou, tá, mas como é que você faz? Eu faço assim, assado, e a gente consegue chegar em número tal. Então faça. Nossa. Então, nessa a gente está pegando aí, estruturando um modelo de negócio em conjunto, a Finbuy, onde a gente vai ter a possibilidade de ter um modelo de negócio que tem empresas já no bolo, que está faturando essas 7, 8 empresas, quase 400 milhões de reais. Ave Maria. E falando de quantas pessoas trabalham o hoje? dia a dia, como é que é o dia a dia aqui dentro desses Cara, modelos? hoje a gente tem, aqui na Finbuy, a gente tem 3 sócios, né? Tem a Isa, o Valdir. A Isa toma conta da parte de gestão, a parte de gestão geral da empresa. O Valdir é mais na parte de knowledge, de conhecimento, de assessoria, para ajustar as pontas com as pessoas. Eu sou focado em produto e estratégia. Estou posicionado como CEO, mas não é meu job, skill, não é esse. Não é o que eu gosto de fazer, eu gosto de estar no produto, na parte de estratégia. E assim, cara, a gente tem aprendido muito, né? Como eu te falei, lá atrás eu não era bom com pessoas. E aí você vem aprendendo, você vai entendendo. Hoje, é que nem eu falo, eu compro
eu compro pessoas que compram propósito e não projetos. Então, o time que a gente tem aqui, é que nem eu falo para os meninos, assim, ó, indiferente de qual caminho que a gente está seguindo, se a gente vai dar certo nesse ou não, mas eu sei que vocês vão estar comigo, nos outros. Se é nesse ou no outro, porque pessoas, quando você cria você pega pessoas boas, você tem capacidade de fazer essas pessoas comprar a tua ideia, você tem pessoas que, indiferente de salário, indiferente de horário, eles compraram um propósito. Uhum. Por exemplo, o nosso time aqui, a gente tem algumas pessoas, não todo o time, mas posso te falar que mais de 40, 50 e poucos % não tem horário, nem sábado e domingo, porque comprou propósito. Então, se precisar virar a noite várias vezes aqui, a gente tem um time aqui que virou noite trabalhando. E me ligar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, Marco, dá pra gente entrar na call? Dá. Então vamos, irmão. E discutindo isso, discutindo aquilo outro. Porque comprou propósito. Isso não tem preço. Uhum. E como é que eu aprendi isso? E como é que você faz? Como é que eu aprendi isso? Muito do que fizeram comigo ou não fizeram comigo. Eu queria que fizesse comigo, não fez. Eu sempre fui um cara de ideias. Só que eu nunca tive voz. Quando eu tive voz, me deram liberdade, eu consegui entregar muito mais do que a empresa me contratava para ser. Porque eu queria fazer. Às vezes a empresa fala assim, você precisa fazer isso. Tá, eu faço isso, mas eu posso fazer isso e mais disso. Porque eu nunca fui um cara de A mais B. Uhum. Então, hoje eu escuto muito as pessoas, eu tento escutar o meu time e ver o que eles têm. O que você dá para fazer? Ah, eu consigo fazer isso, então faz. Então, assim, acreditar nas pessoas que estão à volta, dar liberdade, vão errar, vão. Mas isso tem um valor muito grande, porque você dá liberdade, eles criam confiança contigo, e indiferente da dificuldade que tu tem, eles vão estar contigo. Então, fazer um time e essa cultura de construir juntos é o que eu prego. Então, assim, a Finbuy, a forma de estruturação dela, o que a gente planeja, distribuição de equity com o nosso time, faz total sentido para mim. Eu não busco construir um negócio que é para mim, eu busco construir um negócio para a gente. Foi uma coisa que eu aprendi. Acho que foi uma vez eu tive não sei se eu ouvi ou foi do nada eu surtei. Eu estava com uma dificuldade que só eu estava lutando por algo. Falei, isso não é justo. Eu não dou conta. Isso é minha cabeça. É difícil demais. Agora, se eu tiver 10, 15, 20, 30 pessoas, enquanto eu estou dormindo, alguém está pensando por mim, não tem como dar errado. Porque uma coisa que eu falo, eu erro pra caralho. Mas porque eu tento demais. Só que se só eu estiver errando, não tá certo. Então o time tem que errar. A gente tem que usar mais. E é isso que eu prego. Então, a gente aumenta a chance de dar certo, né? Sim. Porque é essa diversidade de ideias, de pensamentos que faz a coisa fluir. Então, assim, a gente tá aprendendo muita coisa para ajustar. E uma coisa que eu tenho aprendido muito, a parte de RH é muito importante. Você tem uma pessoa que entende de pessoas, porque às vezes você está com uma ferramenta certa, usando ela no local errado. Entendeu? E às vezes você demora muito para aprender isso. Então, muito disso é o que a gente tem feito. Então, cara, tem sido muito gratificante para mim aqui em São Paulo, sem falar em network, o time que a gente está buscando construir é bem de família mesmo, você acreditar nas pessoas, você vê pessoas comprando teu sonho. Isso não tem preço. Isso é a melhor coisa que isso tem. Não tem preço. E até, vamos... Puxa, o clássico tradicional da família tradicional, brasileira. a gente tem um negócio que a gente faz aqui, que toda vez que antes de encerrar o podcast, a gravação, a gente tem um negócio que tem que sair do armário. E aí, esse momento de sair do armário, a gente entendeu que sair do armário pra essa galera LGBT pra gente nasceu de uma piada. Muito no mundo hétero assim, veio uma piadinha, vai sair do armário. E a gente falou, bora ressignificar essa parada, uma parada legal, porque já é legal, só que a pessoa se mostra, né? Ela mostra a sua identidade de verdade, que ela rompe todos os preconeitos e se aceita do jeito que ela é. E a gente quis transformar esse momento de sair do armário basicamente para o momento que a gente tira e agradece, porque a gente acredita muito do que você agradece, mostra muito do que você, né? A boca fala que o coração tá cheio. E já tem muita gente reclamando, né? A gente falou, vamos agradecer. E a melhor forma de sempre encerrar o episódio com uma energia lá em cima. Então, vou começar fazendo aqui. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade da gente estar aqui, estar conhecendo. Esse espaço, né? A gente tá gravando o primeiro podcast aqui, estrutura surreal.
pra gente é uma oportunidade ímpar e com certeza a ideia é de milhões e esses papos que giram umas chaves na nossa cabeça, isso não tem preço. Queria agradecer, mano, pros moleques, pro Sampa, que tá sendo muito doido. Tá sendo experiência Agradecer massa, né? pela vida, acho que pela minha mãe aí, pela família, pela chance de viver, né? Chance de errar, ter a Chance de oportunidade errar. de errar. É porque quem tá vivo erra, né? Exatamente. Então, isso que eu queria agradecer hoje. E aí a gente tem um costume que você... todo mundo agradece, mas aí você escolhe se você quer ser o último a fazer ou se você quer... Não, eu vou ser o último que eu aprendo. O que vocês falam, eu só repito. É que eu vou agradecer, como ele falou, agradecer pelo seu tempo aqui, pela sua entrega. O papo foi surreal, foi um papo assim que a gente parece que é engraçado, né? A vida parece que brinca com a gente. É muito do que você falou, é o que a gente está discutindo agora, é uns problemas que a gente está passando agora, entendendo a marca, entendendo o produto, entendendo como funciona o mercado, porque a gente entrou, tipo, bora fazer 30 podcasts, e a gente não sabia nem o que era podcast, não entendia de mercado de podcast, não entendemos nada, e a gente está começando a entender esses 200 episódios que a gente fez, 1 ano e 5 meses de projeto já, e a gente errou bastante, fizemos bastante coisa errada, agradecer, mano, por isso, pelos nossos erros. Agradecer pelos nossos erros, que sem eles a gente nunca teria aprendido, e vamos errar muito ainda, a gente continua errando. A gente continua errando e é isso aí não é ruim, não acho ruim quando a gente erra. E ainda mais reconhecer o erro, é melhor ainda. E é isso, eu vou agradecer por isso, agradecer pela minha vida, agradecer pelas oportunidades que a vida tá dando pra gente. Agradecer pelo esse espaço aqui, que nem o PV falou, agradecer por espaço maravilhoso. E é isso, agradecer por tudo, pela vida. Productions. Vitinho, agradeço, Vitinho. O cara que tá aí segurando o notebook do lado e a mesa do outro. Eu quero agradecer pela oportunidade de ter dado pra gente ter vindo aqui gravar. Por São Paulo, por essa viagem que está sendo sensacional. Tá, né? Tá gostando, né? Diferente, e quero agradecer pela vida. Tá com saúde por mais um dia, ter levantado da cama para conquistar meus sonhos. Grande, Leão da gratidão. É o teu momento. Hoje o agradecimento vai ser pouco, vai ser bem rápido. Eu vou agradecer primeiramente ao convidado que veio aqui e disponibilizou não só o espaço, mas o seu tempo, que é o principal, o mais importante de todo mundo hoje. Quero agradecer demais pela oportunidade, a oportunidade de estar em São Paulo, de ter feito todo esse perrengue em muito pouco tempo. Quem vê a gente aqui hoje acha que a gente planejou e que deixou tudo certo, um negócio planejado foi, mas em muito pouco tempo. E pra estar dando tudo certo hoje, mano, é porque o trampo foi grande, a luta foi grande e a recompensa vai ser maior ainda. Então, agradecer pela oportunidade de estar em São Paulo, de poder conhecer gente tão incrível assim. E agradecer por mais um dia que a gente sai da cama, porque nem todo dia é dia, mas quando você levanta, moleque. Entra em movimento. Agora é o seu momento de sair da armário. Bom, mano, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e agradecer a família, aos filhos, a família, todo mundo que tem acreditado e quem não tem acreditado também, porque as pessoas que não acreditam dão força tá vendo pra gente. E, cara, esses dias eu tava bem mal, né? Com a tal de diverticulite. Nossa. Uma dor infame do lado direito aqui. E essas horas que você vê que a vida é curta, muito, 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 muito fácil de você ir. Mas é agradecer a Deus, agradecer a família, as dificuldades que a gente tem tido no mercado e essas dificuldades que tem moldado a gente. Às vezes a gente reclama que é difícil, né? Cara, mas depois a gente entende que as merdas que acontecem tem um porquê, né? te catapulta pra frente. Uhum. Porque você dar certo só em acerto é muito simples. Agora, dar certo fazendo consertar um erro, aí que é o job. Então, eu só tenho a agradecer também, agradecer a Deus, agradecer vocês pela oportunidade e nessa troca de experiência a gente aprende e a gente vê que literalmente uma coisa, se eu pudesse deixar mais um pouco de mim, né, cara, as pessoas têm que acreditar mais nelas. Uhum. Eu acho que a gente vive em uma sociedade que não impulsiona as pessoas. Elas criam vitimismo.
Então, acho que a gente tem que acreditar mais no que a gente busca, no que a gente acredita, juntar com mais pessoas que queiram mais do mesmo que a gente. Porque o mundo e o Brasil e o mundo precisam de pessoas que queiram fazer. Que indiferente de onde está, mas que queiram fazer a diferença, que queiram modificar dentro de casa, a vizinhança, a sociedade. E aí vem um porém. A gente vive em um mundo capitalista e ele vai continuar capitalista. Então a gente precisa de capital, de pessoas com intelecto, que tenham capacidade que ousam pagar o preço, que não é fácil, construir algo grande que possa fomentar recursos, que possa dar oportunidade para as pessoas, e essas pessoas também têm a oportunidade, a mesma oportunidade que a gente constrói. Então é agradecer vocês e a oportunidade. E quem sabe daqui a um ano a gente volta em outro podcast. Certeza. Hoje não, quando você estiver em Brasília. Quando você estiver em Que a Brasília. gente está hoje. Puxa, isso que a gente tem um projeto justamente disso, de sempre trazer os convidados que já colaram em momentos diferentes, porque mesmo a gente pode se encontrar todos os dias, mas sempre é uma conversa diferente. Sim. Isso que é muito doido. Ela Então, sempre com está certeza, as portas- dentro de um processo, né? E daqui a uns anos o processo dela vai estar em outro estágio, em outro... Sim. As portas do armário sempre estão abertas. E aí, quando o convite fica feito, quando você estiver lá em Brasil, Brasília, pra gente fazer um colar na episódio Rádio lá, Federal. um episódiozinho. Aí lá o estúdio lá nós é tem tudo. tudo nosso. Lá tem tudo. Queria agradecer só mais uma coisa também pra você que assistiu esse vídeo até agora. Obrigado pelo seu Muito like. conhecimento. Obrigado pelo compartilhar e agradecer também por a gente estar trabalhando por um propósito, não necessariamente por grana. Isso é uma das coisas diferenciadas. E é isso, rapaziada. Esse foi o episódio parte Número 1 1, né? de Sampa. Número 1 de São Paulo. Edição São Paulo. Episódio 201 do armário. Episódio 201, né? Muito É delícia, isso. né, mano? E não é promessa, eu vou ver se eu convenço alguma pessoa boa para fazer um podcast com vocês. Aí, muito bom. Melhor ainda. A tal das indicações é o que sustenta. É o que sustenta a gente, né? orgânico, graças a Deus. Mas é isso, família. Tamo junto. Valeu e até o próximo. Valeu. Valeu demais.